Bom dia. Vamos falar sobre os povos indígenas hoje, essa semana, né, do Brasil. Os povos indígenas brasileiros. Tá? Bom, primeiro a gente fala povos indígenas, a gente não fala índio. Né? Por quê? Porque quando você fala índio é como se você falasse que eles são todos iguais. E eles não são todos iguais. São vários povos diferentes, com língua, cultura diferente, tudo. Imagina-se que hoje, tá? Imagina-se que tipo, assim, naquela época vivia aqui no território que a gente chama de Brasil de 3 a 5 milhões de pessoas, tá? Em todo o território que a gente chama de Brasil. Hoje vivem no Brasil, segundo o IBGE, 817 mil indígenas. Faz as contas aí, ó. Quantos índios, ó, foram para o espaço. E dentre esses 817 mil indígenas, nós temos 231 povos. Podemos seguramente imaginar que em 1500 tinha muito mais do que isso. Tá? Os grupos de indígenas, de povos indígenas, a gente pode dizer que eles são agrupados em dois grandes grupos linguísticos, o grupo G e o Tupi-Guarani. No livro tem outros aí, né? Mas esses são os que predominam, né, no Brasil. Bom, como eu disse, cada um desses 231 povos que a gente conhece, tá, possui uma cultura própria, uma língua, crença, um jeito de trabalhar, de pensar, de se relacionar com a natureza, com o mundo, né? Enfim, então é muito importante a gente entender como esse povo vivia aqui no Brasil e as mudanças que aconteceram para a gente entender hoje, né? Às vezes o preconceito contra o indígena no Brasil. O índio é sujo, já ouvi gente falando isso já. Foi o índio que instituiu para nós brasileiros, se hoje a gente toma banho todo dia, se deve a uma tradição indígena. Os europeus até hoje não tomam banho todo dia. Isso é coisa de índio. Mas tudo bem. Tá? Nós vamos falar sobre alguns povos, certo? Pegando como ponto de partida aí o livro de vocês mesmo. Tá? Bom, então ele fala, por exemplo, ele começa falando sobre a questão da diferença entre os indígenas, tá? Que eles vão diferir além da questão cultural, e a cultura vai influenciar na forma como ele se traja, as pinturas corporais, os adereços que ele usa, né? Mas eles também vão ter traços físicos diferenciados, tá? Natural, se a gente pensar que são vários povos que se entrecruzaram aí por milhões de anos. Se a gente pegar aí o link da aula do primeiro trimestre, quando a gente falou da pré-história, que tinham os povos do Sambaqui, esses povos de 1500, eles vieram depois. Então, desses 231 povos, nós estamos falando só de 1500. Quer dizer, não sei, acho que tinha ainda mais, eu imagino que tinha mais. Eu teria que pesquisar um pouco para saber. Mas é bem provável que alguns povos tenham sido extintos. Tá? Então, lembre-se,
a gente fala povos indígenas, tá? Eles têm muitas diferenças entre eles, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil que são faladas pelo menos 180 línguas, tá? Dos dois troncos linguísticos que eu falei para vocês, o Tupi e o G. Eu falei o G, né? A gente fala Macro-G. No livro ele vai estar falando sobre Macro-G, tá? Bom, vamos falar do que eles têm. A gente falou das diferenças, né? A cultura, e todos os aspectos da cultura. O que eles têm de igual? Tem algo que igual não, né? Quais as semelhanças entre esses povos que estão aqui? Bom, primeiro, não há propriedade privada da terra. Ninguém cerca a terra e fala assim, essa terra é minha. A terra é de quem está trabalhando nela. É isso. Quem está ali cuidando da terra? Então aquela terra ali é tua. Não que a terra é dele, né? Ela está sendo usada por ele. Se amanhã ele deixar de usar, o outro pode usar. Tá? É isso. Ou seja, a gente fala isso, que isso é a posse coletiva da terra. Tá? A divisão de trabalho também, a gente chama de divisão sexual do trabalho. Existem tarefas que são de homem, existem tarefas que são de mulheres, tá? Por exemplo, no livro ele vai falar as tarefas masculinas: derrubar a mata e preparar a terra para plantio. Isso era feito com eles tinham uma técnica chamada coivara, que eles faziam uma queimada, né? Num local específico. Depois os portugueses vão pegar e vão utilizar a mesma técnica, mas daí para fazer as plantações gigantescas de cana-de-açúcar. São eles também que faziam as armas, as guerras, as canoas, são eles que guerreavam. Eles construíam as moradias, eles cuidavam da segurança do grupo. Caçar e pescar. As tarefas masculinas: plantar, acompanhar o crescimento, colher, extração dos frutos, que a gente chama de coleta. Então a mulher planta, a mulher coleta, assim como acontecia lá desde os tempos do Paleolítico, né? Ela que fazia farinha, porque o alimento principal assim, dos povos indígenas do Brasil inteiro, salvo meu engano, é a mandioca. E é o principal carboidrato utilizado por eles. Então eles fazem farinha, entre outras coisas, né? Tipo a tapioca. Se alguém come tapioca aí, a tapioca foi os índios que inventaram. Né? A mulher também tecia redes, cesto, fazia vaso e outros objetos. E preparava o alimento e cuidava da criança. No livro diz que cuida das crianças, mas na verdade, dentro de uma tribo indígena, as crianças elas são cuidadas e educadas, né? Talvez esse cuidar que esteja no livro aqui seja no sentido de suprir as necessidades da criança. Mas assim que ela vai crescendo, ela vai se tornando independente da mãe também. E toda tribo educa a criança. É uma educação coletiva também. Tá? Bom, isso. Vou deixar alguns exercícios para vocês. Leiam leiam o capítulo, a parte sobre os indígenas, para vocês responderem as questões, tá? Que valem como
valem como presença, tá? E eu deixei uns vídeos, vou deixar uns vídeos bem legais aí para vocês verem sobre os povos indígenas, tá? Que vai explicar tudo com mais detalhes. Ok, gente? Tchau.